Agora na Band News FM, Economia pra você, com Juliana Rosa. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequeno ou média empresa, bora fazer juntos. A inflação oficial do país em outubro foi a menor para o mês em 27 anos. E as projeções para o IPCA de 2025 já estão dentro do limite da meta de inflação, em 4,5%. Tem previsões até abaixo disso, o que não era considerado poucos meses atrás. Dá para contar com queda de juros já no início do ano que vem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Economia para você. Esse é o tema do nosso programa. Meu convidado é o economista André Perfeito, da Garantia Capital. André, sempre um prazer conversar com você. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. André, vamos começar então falando aí sobre inflação, que é o tema aí da abertura. O Banco Central parece duro demais, né? Essa é a discussão, se uma inflação que está em 4,5%, tem previsão em 4,3% já. Obviamente que a meta é 3%, mas ninguém imaginava, como eu falei, que poderia fechar o ano dentro do limite da meta. Há um conservadorismo exagerado? Bem, primeiro o Banco Central decidiu sem esse número do IPCA propriamente, né? Tinha sido a decisão na semana anterior. Mas o que tem interessante da discussão de inflação, eu já entro para falar desse IPCA, que existe uma dinâmica interna da inflação que às vezes as pessoas, de forma geral, não veem, porque não é para ver mesmo, isso é um debate mais de economistas, que é a ideia do núcleo, de alguns núcleos, particularmente o núcleo de serviços, né? Às vezes você tem uma inflação que está baixa, mas você vê alguns componentes que são sensíveis ao nível de atividade, sensível à taxa de desemprego, por exemplo, muito pressionados. Isso daí gera preocupação. Então, o que a gente observou nesse último IPCA foi de novo, né, teve uma queda muito forte quantitativa, né, de fato, saiu de 0,48, o mercado esperava 0,15, 0,14, eu estava até com um pouco mais, estava com 0,16, veio 0,09, ou seja, em termos quantitativos já teve uma queda bastante substancial. Verdade que com a energia elétrica, foi a questão da mudança da bandeira tarifária da 2 para 1, né, da vermelha, mas você teve também os componentes mais sensíveis de serviços se comportando bem, porque a gente está numa situação hoje em dia, e isso depois dialoga com a questão fiscal, a gente pode colocar isso daqui a pouco, que a notícia ruim é que está bom. O que eu quero dizer com é o seguinte, quanto mais caiu ou cai a taxa de desemprego, mais subiu o salário médio em termos reais. Quando sobe o salário, os serviços, basicamente, gente trabalhando. Então, isso deixou muito pressionado. E o Banco Central falando, opa, se eu não conseguir atenuar a economia como um todo, é um movimento de força mesmo, né? E fazer esse componente ser mais comportado, eu posso até ganhar um mês ou outro, porque o dólar ajudou, porque o clima ajudou. Mas a questão central, que é essa dinâmica econômica, fica atrapalhada. Acho que é isso que o Banco Central está olhando. As expectativas de inflação estão cedendo, ele até demorou a reconhecer uma melhora da inflação, porque antes mesmo dessa reunião, na anterior, as expectativas já vinham caindo também, né? Então, ele olha esses números aí, principalmente do mercado de trabalho, como você está trazendo, com uma preocupação maior, que é até interessante você trazer que quanto melhor, pior, né? Ou quanto pior, melhor, né? Ao contrário, né? A situação ruim é que está boa. Mas é difícil a gente entender, né, André, assim, como que a gente conseguiu ter um desemprego tão baixo. Você já falou um pouco aí do fiscal, que é estimular demais a economia. O quanto que é sustentável essa taxa de desemprego tão baixa? Então, vamos tentar olhar sobre a ótica do Banco Central primeiro, né? Eu acho que assim, a discussão, não só do Banco Central, mas de muitos economistas, a questão é da seguinte ordem. Olha, já está aquecido. O desemprego está baixo. A massa salarial, só para explicar, assim, o conjunto é o bolo de dinheiro de todos os salários, de todas as pessoas trabalhando, multiplicado por quanto elas ganham em média no mês. Já está lá em cima, ou seja, já tem muito dinheiro na economia. Precisa dar incentivo fiscal adicional ou gastos outros agora? A discussão é que não, né? Talvez não seja o caso. E aí isso daí gera uma espécie de curto-circuito nas projeções, porque quando a gente trata de política monetária, a gente olha no horizonte, não é 25, ninguém está olhando mais 2025, estão olhando para 2027. O problema de 2027 é que ele vem depois de 2026. Tem o 2026 no meio. Tem o 2026 no meio. 2026 é um processo eleitoral que esse debate se recoloca, né? Então, o Banco Central ficou meio assim, vou colocar desse jeito, lost in translation, né? No meio de dois mundos o tempo todo. Isso é um problema sério. Agora, eu acho que está tendo muito conservadorismo por parte do Banco Central,
Tá bom que assim, é fácil eu falar isso do que eu estou falando assim, direto do estúdio, com ar-condicionado. Claro. Se você está em Brasília pilotando a máquina, é diferente. Mas você tem observado, por exemplo, o desemprego está no menor patamar da série histórica. É razoável supor que vai continuar caindo muito mais o desemprego? Minha resposta é não. Então, eu acho que tem alguns sinais que também já estão mostrando o limite do crescimento. E que o Banco Central reconheceu na última ata, né? Ele disse que, olha, realmente a economia está indo para onde a gente imaginava, que é uma desaceleração, né? E ele está contando também, teve a sorte de contar com o dólar. Ninguém imaginava que o dólar, que começou o ano acima de R$6, fosse essa semana ficar abaixo de 5,30, né? No menor valor aí, em um ano e meio, praticamente, né? O quanto, André, a gente consegue contar com esse movimento de um dólar mais fraco, ele vem para ficar, ele pode cair mais, porque é um movimento que tem mais a ver com a economia americana, né? Exatamente. Isso é uma coisa importante que você colocou, né? A gente tem que deixar muito claro que é o seguinte, não é o real que está forte, é o dólar que está fraco. E aí a discussão que fica, isso é importante porque a gente tem que olhar sempre a moeda brasileira muito em função do que está acontecendo lá fora. O ano passado, por exemplo, o dólar disparou, gerou todo um mal-estar, né? Está vendo o governo, a parte fiscal? Não, o dólar tinha disparado contra todo mundo. Agora o dólar está caindo contra todo mundo. É óbvio que, dado o diferencial de taxa de juros do Brasil contra outros países, o efeito aqui é mais agudo. Ajuda, né? Ajuda, claro que ajuda. Estamos falando de diferencial, estamos falando de IPCA mais 8. Claro. Gente do céu. Tá? IPCA mais 8, por sinal, quem não está investido, por favor, invista em IPCA mais 8. Quem tem R$10, bote pode colocar, no porque, Tesouro, assim, Selic. Não tem nem o que pensar diferente, mas a discussão dos Estados Unidos tem várias interpretações por que conspira, o que conspira para um dólar mais fraco, né? Eu gosto de olhar essa questão na seguinte chave. Os Estados Unidos está há muito tempo rodando déficits em transações correntes muito forte. Fosse qualquer país do mundo, rodou déficit de transação corrente, a sua moeda vai se depreciando, vai ficando mais fraca, coisa do tipo, né? Isso é verdade para todo mundo, menos para o dólar americano, que tem uma demanda gigantesca por ele. Isso faz que o dólar continue forte e torna esse processo cada vez mais agudo. Então, de tempos em tempos, tem que vir um presidente dos Estados Unidos e dar uma espécie de Ctrl-Alt-Del ali, né? Resetar a máquina. Isso daí aconteceu com Nixon em 71, 73, que ele tirou a paridade do dólar com ouro. Isso aconteceu em 1985 com Ronald Reagan, quando fez o acordo do Plaza. Tudo isso para enfraquecer um pouco mais o dólar e permitir que aquela economia continuasse funcional. Era para, na minha opinião, né? Era para Obama ter feito isso no pós-crise de 2008, né? Só que não foi possível. O que os americanos falaram, bem, já que o renminbi, a China não vai ajudar, né? Seria uma espécie de acordo do Plaza, né? Quer saber, vou jogar o juro lá para baixo e imprimir dinheiro como se não houvesse amanhã. Só que não funcionou também. Então, coube ao Donald Trump, claro, estou tentando dar uma racionalidade para uma coisa muito exótica que é Donald Trump. Não vou entrar nem em mérito aqui muito sobre isso, mas sobrou para o Donald Trump tentar fazer através de uma política de tarifas, coisa que o Ronald Reagan fez e o Nixon fez também, e um ruído gigantesco para tentar desvalorizar o dólar um pouco mais. Aí a pergunta que você me faz, dá para imaginar que isso vai acontecer durante muito mais tempo? Eu acho que os Estados Unidos entrou num momento agora onde até notícias boas enfraquecem o dólar. A gente viu, por exemplo, essa semana o fim do shutdown nos Estados Unidos. Uma notícia boa, não é? Então, em tese, poxa, isso daí pode ajudar os Estados Unidos. Vamos voltar a ter dados econômicos, né? Com esse apagão de dados. Imagina, Juliana, se o nosso Banco Central tivesse o IBGE para falar do IPCA. Estão trabalhando no escuro. No escuro, completamente no escuro. Mas o shutdown é uma notícia boa. Claro. Isso, em tese, poderia fortalecer o dólar, só que não fortalece. Na verdade, diminui a aversão a risco. Quando diminui a aversão a risco... Cai mais ainda, né? Vai para os emergentes. E se piora a percepção de risco dos Estados Unidos, também enfraquece o dólar. Então, a gente está numa situação que é bem delicada. Acho que o Trump, muito provavelmente, atravessou algumas linhas vermelhas aí, que agora a gente vai ver. Isso para dizer que não dá para contar, nós brasileiros, que esse processo do dólar caindo... Tá bom, agora rompendo 5,30, pode buscar os 5,10. Isso é análise gráfica. Talvez mantenha-se baixo, mas não caia tanto mais, né? Então, a gente não sabe, né? Eu acho que assim, até tem a tendência geral de se depreciar o dólar. Eu acho que ainda continua sendo pouco. Mas a gente não pode contar com isso porque existe um ruído muito grande. O que o Banco Central brasileiro, vendo isso, falou, olha, o que a gente pode controlar internamente é uma dinâmica da flutuação da atividade, que tem a ver com a taxa de emprego, caiu, a economia estava crescendo mais forte. Se a gente resolver isso... É boa notícia de qualquer jeito, porque se o dólar continuar se depreciando, bom. Se subir, a gente fez a lição de casa também. Então,
é esse o impasse que está lá. Mas o dólar, eu acho que tem esse ajuste que os americanos têm que fazer. E o próprio presidente do Banco Central tenta calibrar um pouco uma leitura que foi mais otimista depois, né, do documento que detalha a decisão de taxa de juros mantida na semana passada em 15%, porque ele coloca ali que, ao longo do tempo, ele vê a inflação diminuindo para perto dos 3%, que é o centro da meta, e é uma previsão até conservadora, porque ele vê 3,3% em 2027, já contando com o efeito da isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil no ano que vem, né? Levando em consideração que nem todo o dinheiro que vai deixar de ser gasto pagando imposto vai para consumo, né? E aí depois o presidente do Banco Central fala, não, a gente não está sinalizando corte de juros. Dá para... Porque, ao que parece, as apostas hoje ganharam força para o início de corte em janeiro. Como é que você vê? Eu acho que talvez vai ser na segunda reunião do ano que vem. A sensação que eu tenho, às vezes... É março, na tua avaliação. Bem, primeira coisa, né? O presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, ele está fazendo um esforço muito grande para não jogar fora o esforço todo que foi feito. Porque se ele erra na sinalização agora, isso daí pode gerar um movimento muito mais descoordenado, vou colocar dessa forma. Porque qual que é a questão da ótica do Gabriel Galípolo, que eu concordo com o presidente? Assim, eu prefiro, por N motivos, deixar o juro curto mais alto, dado que tem uma questão fiscal, dado que tem incertezas, dado que a economia está acelerada, a gente tem que lembrar disso. Ela está desacelerando, mas está forte Mas está ainda, forte, né? Estamos falando da menor taxa de desemprego da história. Claro. Ah, tá bom, é porque virou assim, trabalho informal. Tudo bem, todo esse debate é válido, mas o fato é, a taxa de desemprego medido pelas regras do IBGE está no menor patamar. Você faz isso no modelo, coloca isso no modelo, você fala, opa, vamos lá disso. Só que ao deixar a taxa aqui, ele está tentando jogar a taxa curta mais alta, as taxas longas tendem a acomodar um pouco mais. Tem um jogo dele nesse sentido que é importante, mas... Para poder segurar com rédea curta o custo do crédito. Isso, né? isso porque que ele tá senão tentando. você dá uma sinalização, mesmo mantendo a Selic alta, o custo do crédito pode baixar e aí estimula a economia, né? Exatamente, então esse que é o jogo que ele está... Por isso que política monetária não é técnica, é arte, né? Tem gente que acha que é uma planilha Excel que você coloca lá, desculpa, não é assim que funciona. Alguns economistas acham que é, mas não é assim que funciona. Agora, colocando de outra forma, eu acho que também, até pela ótica do governo, é interessante o que o Gabriel Galípolo está fazendo, porque ao segurar agora, vai gerando assim, um buffer para ele poder cortar o ano que vem. E vamos ser francos, eleitoralmente, para o governo, eles querem que caia a taxa de juros ano que vem. Isso vai acontecer. Então, é melhor segurar agora e ter mais espaço garantido Exatamente. ano que vem. Eu acho que é um pouco por aí. Então, eu estou na segunda reunião, em março, mas também se vem em janeiro, não é que tem nada fora do lugar. Eu, André, até poderia ver algum espaço para cortar, que eu falei, a taxa de desemprego já caiu demais, o IGPM deve ter deflação esse ano, mas eu entendo o conjunto grande de questões que o Gabriel Galípolo está enfrentando agora. E tem uma questão interessante que você está trazendo, que é o fato de que ano que vem é ano eleitoral e normalmente governos gastam mais em ano eleitoral. O governo Lula já anunciou uma série de projetos como a própria isenção do imposto de renda, que vai injetar em torno de 30 bilhões, né, na economia, mais ou menos, enfim, esse cálculo varia, o próprio Banco Central falou, né? Medidas para o setor imobiliário e as previsões para o PIB, ainda para o ano que vem, estão até começando a dar uma melhorada, tá? Estão indo já para a casa dos 2%, ou seja, a gente pode ter um processo que possa fazer com que a inflação também caia um pouco mais devagar, é isso? Assim, essa tensão que o Banco Central também precisa acompanhar? Eu acho que é isso, eu acho que é esse ponto, né? Vamos tentar colocar algumas questões de perspectivas. O governo brasileiro, ele não cumpriu as metas fiscais, entre outros motivos, por exemplo, que ele está querendo fazer o PAC, né? PAC é investimento. O Brasil tem várias áreas, é um canteiro de obra. Então, você tem uma série de impulsos que foram feitos que vão continuar. Cabe à autoridade monetária tentar, vamos dizer assim, acomodar isso um pouco melhor, né? E sim, ano eleitoral tem mais gasto. Basta ver na última eleição, a quantidade de gasto que foi feito num governo dito liberal, né? Mas foi feito um gasto gigantesco naquela época. Isso para dizer que faz parte do jogo. Não vou nem entrar no mérito sobre isso. Então tem isso. Então acho que é isso que o Galípolo está tentando dosar para entregar uma inflação que está com... E eu acho que a inflação vai acomodar no Brasil. Tudo indica para mim que sim, né? Você teve choques que já foram absorvidos e a economia brasileira, não só a economia brasileira como mundial,
ela está num momento um pouco mais produtivo. A gente dá de barato, isso tem sido uma discussão grande dos economistas, né? Por exemplo, por que o PIB veio mais forte nos últimos anos, que a gente, para variar, o economista erra muito projeção, né? Porque a gente faz projeção com 2 casas depois da vírgula, porque a gente tem senso de humor. Né? Não é Mas assim. agora com a inteligência artificial, de fato, ficou mais difícil, né, André? Então, mas o que você tem é um conjunto de efeitos microeconômicos, por exemplo. Depois da pandemia, você aumentou a eficiência, a produtividade gigantemente. Agora, com o IA, gente, o outro salto de eficiência que vai ter. Então, Inclusive, até essa discussão de por que a economia americana, que se chegou a prever até recessão dos Estados Unidos... Não teve, né? Não teve, porque provavelmente o movimento foi amortecido por ganhos de tecnologia e produtividade. São questões microeconômicas que, francamente, o economista consegue ver isso anos depois, quando acontece. Então, eu acho que tem esse debate também que é muito interessante, é muito importante a gente ter em mente disso. Isso para falar que eu acho que existe... Vou colocar da seguinte forma, acho que existe um pessimismo, talvez, entre os investidores e os economistas brasileiros muito elevado. Por quê? Vamos pegar o déficit primário desse ano. Vamos supor que é 0,7 que vai ser. Mentira, vai ser 1%. Vamos colocar que é 1% de graça aqui, só para a gente começar o debate. Se você pega os dados do FMI de resultado primário para países desenvolvidos, é 2% do PIB. De países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento é 4% do PIB, China inclusa. Né? Então, assim, o nosso déficit primário, que é preocupante, que a gente tem que enfrentar, quando você olha de forma relativa, não é. Aí o que acontece? O dólar despenca, né? O real se aprecia, e a gente entra numa situação onde a gente acaba errando muito. E eu só vou colocar isso porque eu acho que existe um pessimismo um pouco maior que deveria. Eu falo um pouco maior porque, assim, está certo a sociedade ficar em cima do governo para não ter déficit. Mas a questão não é o pessimismo, talvez seja a falta de confiança com o futuro, não é? Eu acho que tudo isso daí entra nessa chave que eu vou colocar da seguinte forma. Só para pegar a história recente, quando o Campos Neto jogou a Selic a 2% por conta da pandemia, todo mundo virou valente. Todo mundo saiu, fez um monte de coisa, achando que a taxa de juros ia ficar nesse patamar para sempre. Erraram, a taxa de juros subiu. Quando a taxa de juros, quando entra no governo Lula, todo mundo falou, quer saber, vai subir mais porque caiu a taxa de juros. Todo mundo achava que a taxa de juros ia cair, subiu. E agora todo mundo está achando que vai ficar de lado e, de repente, acontece outro movimento. Isso para dizer que o mercado financeiro está muito machucado. E está machucado. Você pega a indústria de fundo multimercado, pega todas as indústrias de forma geral. E tem uma questão que, isso sim para mim é preocupante, que talvez dê para aguentar um pouco mais, mas talvez não tanto, que dado o patamar de alavancagem que teve, porque a Selic foi para 2%, e todo mundo se alavancou, se endividou. Então o balanço está com bastante dívida. A Selic permanecer com 15% muito tempo faz o balanço das empresas implodir por dentro. Eu vou citar só 2 casos rápidos, só para as pessoas verem como foi dramático. Né? A própria Cosan, que teve um efeito forte esse ano, e mesmo a Ambipar. Né? Claro, tem questões específicas de cada uma dessas empresas, mas o problema é esse nível de endividamento dentro dos balanços. O juro alto por bastante tempo, prolongado, né, como o Banco Central fala, já está causando um problema financeiro, já que começa a pegar grandes empresas. Isso é os grandes, os pequenos e os médios. Já estão sofrendo há mais tempo. Aí agora volta a questão, as pessoas estão pessimistas. Esse pessimismo tem a ver com esse balanço. O governo precisa ajudar a limpar o balanço das empresas. Como você faz isso de forma mais linear? É baixando a taxa de juros. Aí a dúvida aí, então tá bom, ele vai baixar a taxa de juros agora. A minha resposta é não, porque ele na minha cabeça, ou do jeito que eu vejo que a autoridade monetária está trabalhando, é preferível ele segurar e realmente quando começar a cortar com gosto, por assim dizer, e o negócio ir, do que fazer diferente, né? Porque é muito ruim ele sinalizar, vamos... não, mentira, não vamos mais. Isso sim poderia... É péssimo, né? Isso seria péssimo. E olhando, André, a questão da Bolsa de Valores, que é interessante a gente também ver o quanto que tem recorde em cima de recorde, né? Essa semana foram 15 altas consecutivas, a Bolsa tendo o maior recorde de dias de valorização dos tempos do real, né? O que isso significa, André? Porque se por um lado você tem essa expectativa de que o juro vai começar a cair em breve e anima, por outro você tem ainda uma insegurança de o que vai acontecer no ano eleitoral, tem um movimento consistente aí dessa alta desse recorde da Bolsa? Eu brinquei antes que a notícia ruim é que estava bom, né? Isso, batendo isso, você tem que lembrar que a notícia boa é que está ruim no seguinte sentido.
a massa salarial está num patamar elevado. Então, muitas empresas que estão suficientemente sanadas conseguem andar fortemente. Sem contar os bancos que estão indo muito bem, obrigado. Tive alguns resultados de banco assim, excepcionais, né? Isso daí mostra, ou pelo menos evidencia, num dos aspectos microeconômicos que validam essa alta, essa melhora, né? A economia brasileira não está ruim, né? Se você observar, vamos dizer assim, os números frios. Claro que cada um pode falar, pô, estou endividado, tem uma outra questão. Mas tem uma outra questão que eu fiz o seguinte, se é verdade que o real vai subir, não porque está forte, mas porque o dólar está fraco, só o fato do real ficar mais forte, isso daí também força ativos para cá, né? O que eu quero dizer é o seguinte, alguém que olha o Brasil de Nova York ou de Frankfurt não acha tão feio o Brasil de quem está olhando de São Paulo e Rio de Janeiro. Isso daí acaba gerando esse efeito. Quer dizer que agora vai, aí começam os erros de novo, né? Não, agora vai, 150 mil, 160, calma também. Eu acho que tem alguns limites para isso. Eu acho que a próxima euforia do mercado pode ser quando realmente, né, no início do ano que vem, começar a ter corte de juros. Porque isso gera um tônico para o mercado de capitais, né, que é fortíssimo, que a gente chama de fluxo de caixa descontado. Se o juro cai, quer dizer que o valor presente dos ativos tem que subir fortemente. Então, assim, tá bom, você pegou essa onda, muito bem, obrigado, mas não vai querer agora. Eu acho que talvez o incentivo maior seja no começo do ano que vem, pelo menos é a minha impressão. Você ouve aqui na Band News FM Economia para você. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequeno ou média empresa, bora fazer juntos. E olha, um dos objetivos de muita gente é escrever um livro. Mas para muita gente é difícil, né? Conseguir uma editora, ser publicado de fato. E foi pensando em formas de tornar esse processo mais ágil e acessível que a Ana Macedo, nossa convidada de hoje, criou um método que virou empreendimento. A gente vai conversar agora com a Ana. Ana, seja muito bem-vinda aqui no Economia para você. Um prazer estar aqui, muito obrigada. Ana, conta pra gente esse método, né, que você criou, virou um empreendimento. A gente sabe que o mercado editorial é complicado, né? É um setor difícil, né, como eu falei aí já na abertura. Por que empreender no mercado de livro foi uma decisão para você, né? E como é que surgiu essa oportunidade? Olha, Ju, inicialmente eu me formei em letras lá em 2016 e eu fui trabalhar com uma coisa que não tinha nada a ver com isso. Eu fiz um concurso público e eu dava aulas na educação infantil. Então, era nada a ver mesmo. Quando chegou a pandemia, umas amigas minhas sabiam que eu era formada em letras e que eu fazia revisão de texto. Elas me procuraram e falavam: Ana, eu gostaria muito de escrever o meu livro, mas eu quero contar minha história agora que eu tenho tempo, mas eu não sei como começar. E foi aí que, utilizando dessas minhas amigas que precisavam, que queriam escrever o livro, que eu fui desenvolvendo uma técnica, né, e maneiras para ajudar elas a organizarem as ideias, para conseguirem escrever o livro de uma forma coerente, de uma forma tranquila. Porque assim, pensa comigo, quando você dá de cara com a sua tela do notebook totalmente em branco e você tem que colocar a sua história ali, chega uma hora que a cabeça trava. E o nosso método ajuda a pessoa a ter a previsibilidade desde o início até o fim da escrita do livro dela. Então, empreender com isso veio um pouco depois, porque começou despretensiosamente. Eu fui ajudar minhas amigas. Eu queria muito sair do serviço público, mas a mentalidade de funcionária pública não me deixava. O medo da instabilidade, né, de você ser empreendedor no Brasil, me deixava apavorada. E quando eu percebi que o mercado me permitiria crescer e que tinha lugar para pessoas que queriam escrever e eu havia criado algo que tinha realmente valor, então, com muita coragem, depois de muito pensar, eu exonerei do serviço público e fui empreender. E o negócio funciona de que maneira, Ana? Tem um modelo para começar a organizar as ideias, né, pelo que você fala, e até o processo da publicação também é feito todo esse apoio? Exatamente. Então, a nossa assessoria editorial, ela vai desde a decisão de escrever um livro. Então, escrever um livro, ela começa muito antes de você, de fato, sentar e escrever. Ela começa com a decisão e a vontade. Eu sempre digo que isso eu não consigo ensinar. Porque algumas pessoas chegam pra mim e falam assim: Ana, eu quero escrever. E aí eu faço todo o processo pra ela, né? Todo ali o roteiro para que ela possa escrever. E ela simplesmente não faz porque o querer não está dentro dela.
Mas a partir do momento que a pessoa fala, eu quero escrever o meu livro, a gente tem um método para ajudar ela a escrever. Esse método, ele roteiriza as ideias da pessoa e deixa tudo ali de uma maneira que ela consiga visualizar para que ela possa escrever. E o que é a coisa mais difícil, Ana, para começar a organizar essas ideias? O mais difícil? Olha, o mais difícil é realmente decidir. Eu quero expor, eu quero colocar isso no papel. Para muitas pessoas, isso acaba sendo uma dificuldade porque a mente da gente às vezes atrapalha. E a gente também trabalha isso nos nossos autores. E por isso que eu digo que o nosso método ele vai do antes do escrever. Porque algumas pessoas elas têm medos, elas têm sabotadores, elas têm um crítico muito forte que não permite que ela continue ali, que ela escreva, ela retoma aquilo que ela já escreveu e ela apaga e ela começa de novo. E ela fica nesse processo por anos e anos e anos e anos e ela nunca consegue finalizar o que ela começou. Então, o nosso trabalho, o nosso papel também é trabalhar a mentalidade do autor. Não é só a pessoa chegar e vou escrever um livro. Tem gente que não é assim, tem gente que precisa de uma conversa, tem gente que precisa entender que escrever um livro não é sobre ela. Escrever um livro é sobre quem vai ler, é um ato de generosidade, é você usar aquilo que você tem dentro de você, aquilo que você viveu, aquilo que você passou, que você enfrentou e você superou para ajudar outra pessoa, para ajudar outras pessoas, quem sabe nem nessa geração, daqui 50 anos, porque o livro é perene. Então hoje a gente lê livros que foram escritos há 100 anos. Isso prova que se você contar a sua história hoje, daqui 50 ou 100 anos alguém pode ler e se beneficiar da sua história. Por isso que eu digo, é um ato de coragem. Você colocar o que você tem dentro de você num livro que vai ficar para a história, talvez para sempre, é um ato de coragem, é um ato de generosidade. Ana, e você tinha esse desejo, certamente, né, de compartilhar esse teu sentimento, essa tua experiência, né? Porque haja coragem, né, para abrir mão da estabilidade, porque muita gente que empreende, principalmente mulher, faz por necessidade, né? Perdeu o emprego, teve, enfim, alguma questão até ligada à maternidade, né? Por questão de flexibilidade de horário. Como é que você tomou essa decisão? Em que momento essa decisão foi tomada? Não foi uma tarefa fácil. Na verdade, o meu marido, ele é um empreendedor desde sempre. Quando a gente se casou ali na pandemia, ele me via no serviço público fazendo um trabalho que não era compatível com o que eu já havia estudado na vida. Então, eu já tinha feito letras, eu já tinha feito um mestrado, eu sempre estava estudando, eu fazia revisão de texto, mas eu estava presa numa sala de aula com criancinhas de 5 anos, eu não conseguia usar nada do que eu sabia ali. Então, ele via que eu tinha um potencial para fazer um pouco mais do que eu fazia ali, mas eu não tinha a coragem de sair. Quando a gente criou a Você Autor, ela nasceu de uma forma despretensiosa, além do fato de ter criado o método, a ideia da assessoria editorial nasceu na mente do meu marido, numa reunião que ele fez com o dono de uma gráfica, que disse que as pessoas elas chegam com um livro sem finalizar, eles chegam com um livro com texto cru, com texto ruim e querem imprimir. Então precisava de uma assessoria, alguém que ajudasse essas pessoas a melhorar aquilo que elas já tinham feito. E as editoras tradicionais, elas não têm não é a intenção delas ajudar as pessoas desde o comecinho. Elas querem pegar o texto pronto, fazer a edição e vender. E no nosso caso não, a gente quer construir o autor, a gente quer construir a mentalidade do autor, a gente quer ajudar o nosso autor a entender o papel dele na sociedade enquanto transmissor de mensagens. Ana, empreender sendo uma mulher é mais difícil? Olha, no mercado editorial algumas vezes é sim. A gente trabalha com pessoas simples, né? Com algumas pessoas assim. Nós temos uma autora, por exemplo, que ela se chama Lídia do Prado. Ela tem um lugar muito especial aqui no meu coração, porque a dona Lídia, no dia do lançamento dela, quando eu olhei ali o lançamento, eu entendi que era aquilo mesmo que eu tinha que fazer da minha vida. Foi ali que eu percebi que eu estava no caminho certo. A dona Lídia, ela é agricultora e ela passou a vida toda dela plantando tabaco. O agrotóxico do tabaco causou danos neuropáticos nela, então ela é cadeirante, ela tem as mãos atrofiadas e ela me procurou e disse, Ana, eu quero escrever meu livro.
mas eu não sei como. Então eu ajudei a dona Lídia, ela digitou o livro dela todo com os ossinhos da mão, porque a mãozinha dela é fechada, e ela conseguiu realizar isso. Nós também já trabalhamos com pessoas que têm alto poder aquisitivo, que são mais exigentes, e quando falam com uma mulher, eles são um pouco mais duros, eles querem se impor, eles querem mostrar quem manda. Mas não é bem assim que funciona, porque aqui, no meu caso, quem manda sou eu. E a gente tem que saber se posicionar como mulher, a gente tem que saber se posicionar como empreendedora. E as pessoas precisam entender que as mulheres, elas estão realmente se colocando na posição de chefes, de donas de empresa, de autoras, inclusive. De todos os nossos autores, muito mais da metade são mulheres. Mulheres que querem contar a sua história, mulheres que querem ter autoridade na sua área profissional, que são terapeutas, que são palestrantes, mulheres que são professoras, mulheres que são mentoras. Então, nós temos uma gama de autoras, mulheres poderosas, mulheres que se colocaram ali no seu lugar, tomaram o seu lugar para mostrar realmente o poder da mulher no mundo editorial, inclusive. Ana, para finalizar rapidamente, que dica para quem está empreendendo ou quem quer empreender você daria para poder ter mais chance aí de sucesso? Tenha coragem. Primeira coisa, tenha coragem. Não ouça o que as pessoas dizem. Vão dizer que é difícil, vão te incentivar a desistir, vão dizer, fica no seu serviço público, você tá maluca? Como que você vai deixar a sua estabilidade para fazer uma coisa que você nem sabe que vai dar certo? Não ouça essas pessoas. Faça o que tem que ser feito, foque no seu objetivo e encontre aquilo que te dá prazer, aquilo que é o seu propósito, aquilo que vai fazer você levantar da sua cama de manhã e você nem vai perceber que está trabalhando. Inclusive, aconteceu uma coisa muito engraçada comigo há 60 dias ou quase, eu tive um bebezinho e eu estava sentada na maca para tomar anestesia para nascer o meu bebezinho e eu estava respondendo os meus autores no celular. Tiveram que tomar o celular da minha mão e falar, o seu bebezinho tem e foi isso que aconteceu, e logo depois que me devolveram o celular eu continuei trabalhando, porque para mim não é trabalho, é prazer, é falar com meus autores, responder as suas dúvidas, estar com eles em cada momento, em cada etapa ali da produção editorial, do sonho deles, para mim é um prazer. Então encontre aquilo que te dá prazer. Se é cozinhar, vai trabalhar com a cozinha, vai fazer os seus quitutes, faça isso com prazer, e você vai ver que o retorno financeiro é consequência. Tá certo, Ana. A gente sabe que os desafios são grandes, mas fazendo o que a gente gosta, certamente fica bem mais suave, né? Agradeço a participação aqui da Ana Macedo no Economia para você. Um beijo, Ana. Muito obrigada, sucesso. Um beijo, eu que agradeço. E olha, até mais. Você que está aqui acompanhando a gente no Economia para você, quero lembrar que você tem todos os programas no YouTube da Band News FM e a gente se encontra, então, novamente na próxima semana e aqui durante a programação. Tchau, tchau. Você ouviu Economia para você, na Band News FM. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequeno ou média empresa, bora fazer juntos.